Que a infinita graça do nosso Senhor Jesus possa, nesses dias, se derramar aos nossos corações. Amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ter uma sequência de textos para a nossa leitura inicial. Então vamos começar aqui em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, por favor, vamos para o capítulo 12, leiamos os versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12 e os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos 46 a 50. 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos 46 a 50. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. E por último, o versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai, no maravilhoso nome de Jesus, o teu precioso Filho, é neste nome que nós estamos aqui congregados, é neste nome que nós estamos aqui reunidos. Senhor, nós te invocamos e pedimos que o teu Espírito Santo governe esta reunião. Senhor, que estas palavras que nós acabamos de ler, elas venham ser vida dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor. Que somente o Senhor, na vida da tua palavra, resplandeça nos nossos corações.
Nós queremos, Senhor, muito mais do que ouvir. Nós queremos que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, depois de lermos esses textos, o tema que quero compartilhar com vocês é sobre vida no Espírito. Mas gostaria que pudéssemos entender qual o lugar destes textos neste tema. Como nós podemos entender este quadro de textos dentro deste tema vida no Espírito? Talvez, irmãos, você não tenha avaliado a sua vida como um cristão que nasceu de novo, do ponto de vista da realidade, de toda a experiência, daquilo que é a vida cristã. Hoje, nós temos visto quantas pessoas elas estão preocupadas com o seu corpo. Talvez nós sejamos a geração que mais se preocupa com a aparência, com o estético. Nós somos a geração que cultua a estética. Nós somos uma geração, ou talvez a geração, que melhor terá a qualidade de vida naquilo que os especialistas chamam terceira idade. Os nossos pais, os nossos avós, eles nunca se preocuparam e talvez não tivessem nenhuma intimidade com esta palavra, suplementação. Hoje, nós vivemos uma febre pelo consumo de suplementos. Não estou condenando isso não, irmãos. Eu também tomo os meus. Mas sabe o que eu quero te dizer? Não é o fato de você cuidar da sua estética. Não é o fato de você cuidar da sua saúde. Nós somos uma geração que temos tantas informações e acesso às informações como nenhuma outra geração teve. Hoje tudo funciona dentro dessa base do mundo virtual. Algumas pessoas nem vão mais aos especialistas, elas vão no Google e ali elas colocam a sua doença, colocam o seu problema e tem até a sua receita e qual o caminho tomar. E meus amados irmãos, o que eu quero te falar é que essas coisas, como por exemplo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua estética, desde que isso não seja um culto ao egolatrismo, você cuidar de você no sentido do bem-estar, não estou condenando isso, mas o que eu quero te falar é que nós gastamos a maior parte da nossa energia mental, emocional, em torno de nós mesmos, no sentido de vida periférica, e praticamente nada no que concerne a nossa vida interior. Se nós nos preocupássemos com aquilo que é a vida no Espírito, e entendermos o que significa isso, nós não estaríamos vivendo a apostasia que estamos vivendo. Nós não seríamos talvez a geração mais analfabeta, espiritualmente falando, que já existiu. Nós somos uma geração anímica. A palavra anímica vem do latim alma. Anima, alma, latim, anímica. Uma geração almática, que tudo está em torno das emoções. Tudo se resume ao que sinto, ao que penso e ao que quero. Isso é alma. Mente, vontade e emoções, ou vontade, mente e emoções. A mente é a faculdade mais elevada da nossa alma. Mas nós temos que entender que no novo nascimento, na regeneração, na salvação, aconteceu uma mudança de dentro para fora. O nosso espírito, a faculdade mais elevada do nosso ser, ela estava morta, isto é, sem uma conexão com Deus. E é sobre esse assunto que nós vamos tentar
de maneira microscópica, perscrutar, para estudarmos o que realmente aconteceu conosco e o quanto nós estamos sendo escravos de uma vida almática e não sabemos o que é de fato andar no Espírito, viver no Espírito, ser cheio do Espírito. Essas questões estão virando retórica e não realidade espiritual. Nós não amanhecemos o dia pensando em ser cheio do Espírito. Nós amanhecemos o dia fazendo uma agenda para o nosso corpo, uma agenda para a nossa vida. Meus irmãos, é certo que nós temos que preocupar sim com as nossas emoções. Mas eu quero te falar que as coisas estão caminhando no sentido inverso daquilo que ensina a palavra de Deus. Nós somos uma geração, e talvez nunca houve uma geração mais ansiosa do que a nossa. E digo para vocês, o Brasil, nosso país, ele está em primeiro lugar como campeão de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Transtorno de ansiedade tem destruído pessoas. Nós estamos vivendo uma epidemia de depressão, e entre os cristãos, um índice altíssimo, e não há nada que possa mudar isso, do que você entender este tema, vida no Espírito, você sair da periferia das suas emoções, e compreender o que é a vida cristã nos lugares celestiais em Cristo Jesus, compreender o que é a vida cristã na experiência mais elevada da sua realidade. Se nós não compreendermos isso, nós vamos sempre ficar na superficialidade, na periferia. Nunca seremos como que um luzeiro, uma expressão de Deus, como um testemunho nessa terra. Nós vamos cantar letras poderosas, com frases profundas, enquanto nós mesmos somos rasos na experiência. Eu estava lendo essas letras com muito cuidado, vendo cada uma delas, e pensando quão profundas são essas palavras, essas frases que cantamos, mas aquilo que cantamos não é a realidade do que vivemos. Quer dizer, o culto se torna a reunião da igreja, enquanto a reunião da igreja deveria ser uma realidade de culto, onde cada pessoa deveria ser um culto a Deus. Que a adoração não seja o que nós cantamos, mas a realidade da vida que vivemos. Que Deus não ouça as nossas palavras, mas que Ele encontre em nós o adorador que Ele busca. Você compreende a diferença dessas coisas? Porque Deus está interessado no culto, mas qual o culto? O culto que é a minha vida como oferta, minha vida como um perfume diante dEle. O que significa que quando de maneira congregacional, quando nós estamos reunidos, isso exala diante de Deus algo tão precioso, que Ele tem prazer de estar presente. Isso é culto, isso é adoração. Não é um ajuntamento qualquer. Então nós temos que ver o que é vida no Espírito, porque este tema, ele é perscrutador. Se nós não entendemos o que é vida no Espírito, então nós não entendemos o que é vida cristã. Nós podemos ouvir a verdade, nós podemos falar a verdade, mas vamos permanecer no engano, na superficialidade. Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a refletir juntos sobre esse tema nesses dias. Que Ele nos ajude a compreender todo este tema e o quanto isso pode nos transformar, o quanto isso pode mexer na minha vida de maneira pessoal, conjugal e congregacional. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Eu vou tentar sintetizar esses textos, para que nós possamos ganhar tempo. Então, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, eu vou sintetizar isso em poucas palavras. Esses dois textos, eles vão nos dizer que o propósito de Deus, o propósito que Deus estabeleceu em si mesmo,
é nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. O propósito que Deus um dia estabeleceu em si mesmo é nos conformar à imagem de Cristo. Paulo nos diz assim em Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Observe isso, irmãos. Você consegue compreender a dimensão dessa frase? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele. Quando? Antes. Isso quer dizer, na eternidade passada. Na eternidade passada, não havia nada. Não havia ninguém, exceto Deus, na comunhão com o seu Filho, na comunhão com o seu Espírito. Um Deus plena e absolutamente satisfeito, sem precisar de nada e nem de ninguém. Compreende isso? Ele nunca precisou de nada e nem de ninguém. Mas Deus, Ele é propósito. Nós não conseguimos, irmãos, chegar ao fim da revelação de tudo isso. Nós conseguimos chegar um pouco na periferia, porque por toda a eternidade nós estaremos estudando e compreendendo mais e mais a grandeza de tudo aquilo que compreende a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do supremo e eterno propósito que Deus estabeleceu em si mesmo. Então, nessa particularidade da periferia, da compreensão, eu tomo esse texto, Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele, essa expressão nele aqui, se você observar o contexto, está falando de Cristo, assim como nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, meus irmãos, paremos aqui. Vamos fazer uma pequena análise desse texto. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, naquela eternidade da comunhão da Trindade, porque tudo que nós sabemos que havia, quando não existia nenhuma outra molécula da criação, é que Deus, Ele vivia e existia em profundo e eterno amor de comunhão com o seu Filho e com o seu Espírito. Mas quando você olha o capítulo 2, versículo 10, Paulo vai colocar uma outra frase que me permite usá-la para interpretar esse versículo 4 de Efésios 1. Paulo diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo. Não fomos só escolhidos, nós fomos também criados em Cristo. Irmãos, paremos aqui com esses dois textos e voltemos para Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Esse texto nós vamos abordar em outras oportunidades, se o Senhor permitir, mas eu vou citá-lo aqui. Gênesis capítulo 1, e o versículo 26 diz: façamos o homem, veja aqui o plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Versículo 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, sua, singular. Por quê? Aí você vai ver, tanto Efésios 1,4, como Efésios 2,10, somos feitura dele, criados em Cristo. Preste atenção nisso, irmãos. Porque no versículo 26 de Gênesis 1, nós vemos o façamos, dizendo que a Trindade estava envolvida na criação do homem. Mas quando você lê o versículo 27, você vai ver que o homem, aquele primeiro homem, ele foi criado segundo a imagem de Cristo. E por que nós sabemos que é Cristo? Porque segundo aos Coríntios 4,4, nos diz que Cristo é a imagem de Deus.
Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, aqui está claro que quando diz em Gênesis 1,27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, o homem foi criado à imagem de Cristo. E esses dois textos, Efésios 1,4 e Efésios 2,10, nos dá a completa exposição doutrinária disso. Então, meus irmãos e irmãs, observe para a grandeza de tudo isso. Como foi que Deus nos criou? Ele estabeleceu um propósito. E aqui, nesse versículo 10 de Efésios 2, essa palavra feitura é a palavra poema. Da onde vem a palavra poema em português? Então, o que nós podemos entender aqui é que havia uma comunhão tão intensa de explosão de afeto, de amor na Trindade, que o Pai, olhando para o seu Filho, em algum momento, neste prazer, nesta alegria, nessa satisfação, ele desejou, ele planejou que houvesse não apenas um amado filho, como seu unigênito, mas que o seu unigênito fosse o primogênito de muitos filhos. E assim Deus propôs nos trazer a existência em Cristo. Mas, quando você olha para trás, em Efésios 1,4 e 2,10, então você vê que o modelo de Deus para nós é Cristo. E aqui nesse texto de Romanos, capítulo 8, especialmente o versículo 29, você vai ver que esse modelo é imutável. Deus é imutável no seu propósito, que nada, nem ninguém, impedirá que Deus alcance o seu propósito em nós. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo. O versículo 28, ele diz a mesma coisa. Ele diz que todas as coisas trabalham juntamente, todas as coisas cooperam juntamente, todas as coisas cooperam juntamente para o bem, não o nosso bem, mas o bem do propósito de Deus. Não é o nosso bem-estar, é o bem do propósito de Deus. Então, amados irmãos, isso é maravilhoso. É isso que diz, e essa é a grande lição que nós extraímos destes dois versículos. Agora, por favor, vamos para os versículos 1 e 2 de Romanos capítulo 12. Se você observar, este capítulo 12 começa com uma frase, rogo-vos. Amados irmãos, essa não é uma frase comum, não é uma frase qualquer. Se você é um estudante da palavra de Deus, e você for examinar essa frase no texto original, e você conhecer a formação etimológica dessa frase, você vai perceber que ela é uma frase que tem um conteúdo muito rico. É um clamor de urgência, de impacto. Então, nós não podemos ler esse texto se observar esse detalhe. Paulo está dizendo assim, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. Está vendo aqui? E o que ele diz? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento racional. E não vos conformeis, não entreis na forma, não entreis no modelo, não entreis na medida deste mundo, no padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra entendimento aí é mente. Amados irmãos, esse texto é muito rico.
No versículo 1, sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Nossa vida tem que ser um culto a Deus. Se a nossa vida não é um culto a Deus, inevitavelmente nós vamos entrar na forma, no modelo, no padrão do mundo. A única coisa que pode impedir-nos de entrar nos moldes do mundo é se nós vivemos uma vida como um culto a Deus. Na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, não perca isso de vista. Você é templo do Espírito Santo, e existe um culto a Deus, está lá no seu íntimo, lá no seu espírito, lá no seu espírito. Deixe-me colocar um ponto aqui, que é talvez o ponto crucial desta mensagem, ou de todo o ensino, que, se o Senhor permitir, teremos aqui. Espírito. Nós temos uma faculdade, todos nós temos uma faculdade. Essa faculdade chama Espírito. Essa faculdade, Espírito, ela é dividida em 3 partes: intuição, consciência e comunhão. Lembre-se que a alma também tem 3 partes: vontade, mente e emoções. Quando você entende essas 2 faculdades, você entende aquilo que a Bíblia chama de homem interior. Homem interior. É esse aí que você tem que cuidar. É desse que você precisa cuidar, do seu homem interior. Porque você vai ver que muito daquilo que você se preocupa com a sua estética é por causa do vazio. Muito daquilo que você se preocupa com você mesmo, de se olhar no espelho e se sentir a pior pessoa, não se sentir amado, não se sentir amada, aquilo que faz com que você sinta um vazio lá dentro por causa da rejeição. Sabe por quê? É porque você não conhece vida no Espírito. Porque quando você conhece a vida no Espírito, você vai ver que nada preenche o vazio existencial da nossa vida, a não ser o próprio Deus. Porque o homem, ele foi criado para se relacionar com Deus em primeiro lugar. Se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem com nada e nem com ninguém. Tudo começa aí, tudo deriva desse ponto. Os antropólogos, quando eles estudam os povos, e muitos povos, muitas etnias, algumas que nunca tiveram contato com outras pessoas. Então, sabe o que os antropólogos ficaram impressionados? É que as etnias mais distantes, aquelas que eram mais fechadas, os indígenas, que não tinha contato nenhum com o homem branco, eles perceberam que todos eles tinham uma coisa em particular. Sabe o quê? Uma devoção por algum tipo de entidade divina. Nem que eles adorassem pau, pedra, árvore, sol, estrela, mas todos eles tinham uma busca por um tipo de Deus. Quem ensinou isso para eles? Eu não sei se você conhece um livro, ele chama assim, Por Essa Cruz Te Matarei, Bruce Olson. Ele foi evangelizar os mutilones. Os mutilones mataram todos os missionários que foram pregar para eles, exceto o Bruce Olson. E quando Bruce chegou para evangelizar os mutilones, ele percebeu que eles tinham uma forma de adorar a alguma divindade. E ele percebeu que eles armavam as suas redes no alto. No alto. Então Bruce ficou muito tempo entre eles, sem pregar, sem fazer nada, apenas tentando entender. Aí ele percebeu que esses mutilones, eles tinham uma busca por Deus. E sabe por que eles armavam a rede deles lá no alto? Porque eles sabiam que um dia alguém viria para buscar eles, que alguma forma de divindade viria para buscar eles.
E eles sabiam que lá no alto, eles sempre estariam protegidos. Então ele foi estudando a cultura deles. E ele pôde perceber que de alguma forma Deus estava se revelando para eles. E foi baseado nessa percepção que ele começou a pregar o evangelho e todos eles se converteram. Você já percebeu isso? Você não precisa ser antropólogo. Você vai ver que os indígenas, povos, etnias do mundo todo, eles adoram alguma coisa, adoram fogo, adoram pedra, adoram água. Por que existe essa busca pela adoração, essa busca pelo divino? Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós temos um espírito que Deus criou e nada pode penetrar no espírito do homem para habitar, exceto Deus. Entende? E todo homem, ele já nasce com seu espírito morto. Por isso que Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos. Mortos aonde, irmãos? No nosso espírito. A intuição é onde a voz de Deus fala. A consciência, ela nos liga no celestial, no natural e governa a mente. A intuição governa a vontade. A consciência, ela nos conecta do celestial para o natural e ela governa a mente. E a comunhão governa as nossas emoções. Compreende? Assim era a vida de Adão. Mas quando o pecado entrou no homem, o seu espírito ficou como inativo. Essa conexão se perdeu. Você se lembra, irmãos, quando Adão e Eva pecaram? Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 3. Deixe-me ler com você alguns textos, só para vocês verem algumas particularidades tão interessantes, irmãos. Gênesis capítulo 3. Veja a partir do versículo 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Nós vamos entender isso aqui numa próxima palavra, quando nós formos estudar 2 Coríntios 11, e o versículo 3, porque esse texto é importantíssimo. Esse texto, ele simplesmente vai descrever para nós, talvez lendo você não vai perceber, mas depois estudando, examinando as particularidades, nós vamos ver exatamente o que aconteceu com Adão e Eva e como eles eram antes da queda. Então veja bem, eles perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram vestimentas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus o homem, e lhe perguntou: Adão, aonde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu e tive medo, me escondi. Foi isso que aconteceu, irmãos. Aqui está como aconteceu a queda, como foi que o homem se encontrou após a queda. Ele teve medo, ele se escondeu, ele perdeu a presença de Deus, porque agora o seu espírito desconectou da sua alma. O espírito de Adão antes da queda governava a sua alma, a sua mente, a sua vontade, suas emoções. A intuição governava a vontade. A consciência, como a faculdade mais importante do espírito, governava a faculdade mais importante da alma, a mente. A comunhão, aonde Deus habita, sua presença habita, onde você sente o gozo, a alegria, a paz. Todo fruto do Espírito está aí, toda habitação do Espírito está aí, todo enchimento do Espírito está aí, toda a presença de Deus está aí. Isso reflete nas nossas emoções. Então, irmãos, o que aconteceu? Imediatamente, aquelas purezas, aquela pureza e simplicidade devida a Cristo, que era como uma vestidura em Adão e Eva, de glória e de honra, imagem e semelhança, tudo isso se perdeu, de maneira que eles olharam para o outro e sentiram vergonha.
eles prepararam folha de figueira, se esconderam. E quando a voz de Deus veio, é interessante, quando você examina aqui os textos no hebraico, a ideia que se tem é que a voz de Deus é lindo o texto como está no original, é que a voz de Deus, ela percorria, passeava dentro do jardim. A ideia que se tem, irmãos, é que essa voz, ela os envolvia, mas naquele dia, eles sentiram medo. Por que sentiram medo? Porque agora o seu espírito está inativo. Agora, eles são homens anímicos, almáticos. O que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Adão nunca precisou se esconder de Deus. Ele nunca precisou de uma folha de figueira. E por quê, irmãos? Porque o pecado produziu uma separação, rompeu a comunhão, a conexão. Agora a voz de Deus não era percebida no seu espírito, a voz de Deus veio na alma. Agora vem a culpa. Então tudo isso você vai percebendo aqui. O homem se perdeu. Você vai ver, irmãos, que Deus, ele pergunta: Adão, aonde estás? Por que Deus pergunta: Adão, aonde estás? Deus não é onipotente, Deus não é onisciente. Deus não sabia aonde Adão estava? Claro que sabia, era Adão que não sabia onde Deus estava. Não era Deus que perdeu Adão de vista, foi Adão que perdeu Deus de vista. Compreende, irmãos? E por quê? Porque toda a vida espiritual de Adão, toda aquela comunhão, todo aquele entendimento da voz de Deus, toda aquela comunhão da presença de Deus no seu espírito, tudo isso foi perdido. Adão ficou confuso, ele pensou que Deus era tudo menos amor, por isso que ele escondeu. A vergonha, tudo isso havia tomado o seu ser. Adão estava perdido, escondido entre as árvores do jardim. Está vendo, irmãos? Foi isso que aconteceu. Essa faculdade de espírito é uma faculdade importantíssima aí no teu ser. É essa faculdade que ela foi vivificada quando a palavra de Deus, ela produziu a fé dentro de você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando essa palavra penetrou dentro de você, foi mais ou menos quando Cristo chegou ali no túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. Aquela palavra entrou lá dentro e trouxe vida para aquele corpo que estava morto. Entende? Rompeu aqueles grilhões da morte que prendia aquele homem. Nós estávamos mortos. Efésios 2 diz que nós estávamos separados de Deus. Compreende, irmãos? Mas quando você recebeu a salvação, a palavra de Deus penetrou dentro de você e a palavra de Deus trouxe vida no seu espírito. Agora, irmãos, como que nós podemos viver essa vida? Aqui está o caminho. Aqui está o caminho. Nós precisamos cultivar, é andar no Espírito, é ser cheio do Espírito. Se você examina Efésios 5,18, você vai ver uma série de pontos importantes ali. Uma das coisas que você vai perceber, que o verbo ali é o imperativo. Se você examina numa gramática grega, Efésios 5,18, você vai ver que o nome desse verbo é auristo. Então, quando você percebe isso, quando você examina, você vai ver que há um detalhe importante. Porque o modo aqui é o presente do indicativo. O presente do indicativo no auristo significa que a ação do verbo está em prosseguimento. O que isso tem de importante? Tem de importante que quando Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ele está dizendo assim: enchendo-vos constantemente, a todo tempo, do Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma experiência de conferências, não é uma experiência de algumas reuniões. Encher do Espírito, irmãos, é uma ordem de Deus. Ali é imperativo, é ordem de Deus. Nós temos, por dever cristão,
estar todos os dias cheios do Espírito Santo. O contrário disso é desobediência. Nós temos uma carne. Alguém aqui tem uma carne convertida? Ninguém tem carne convertida. A pior decepção que você tem é saber que a sua carne não converteu. E o pior, ela não vai converter. Então eu vou te dar um texto que Paulo disse: miserável homem que sou. Quem me separará do corpo dessa morte? Carne. Bem algum não habita na nossa carne. Você já percebeu, irmãos, que às vezes você saiu de uma experiência tão maravilhosa, de um culto tão maravilhoso, de um momento de adoração, de oração, que seu espírito está fluindo vida, mas de repente, lá na sua casa, um esbarrãozinho verbal, um pouquinho de sal a mais no feijão, alguma coisa pequena, muda tudo, muda o ambiente, muda a respiração, muda os batimentos cardíacos, muda tudo. Você fala o que não deve, aí depois você para e pensa: meu Deus, como foi possível? Não é verdade, irmãos? Ou será que eu estou falando só de mim aqui? Ninguém aqui passa por isso. Não é assim a nossa vida? É, porque nossa carne não converte. Mas a Bíblia nos diz: se andarmos no Espírito, nós não vamos fazer provisão para a carne. É isso que nós precisamos entender: vida no Espírito. Você tem que saber que você tem um Espírito aí, cultiva a vida nele, alimente ele da palavra de Deus, alimente ele da oração, da adoração, da comunhão, fortaleça seu homem interior, não fortaleça a sua carne. Então, por um lado, você sabe que aqui está a sua carne, com todas as suas perversidades e mazelas. Por outro lado, tem a vida no Espírito. Essa vida te eleva ao lugar mais elevado do universo. Nesse Espírito você consegue penetrar o trono de Deus. Nesse Espírito você consegue sentir a face de Cristo. Aqui nessa vida no Espírito não tem barreiras, não tem véu, não tem obstáculo. Você consegue ascender nos lugares celestiais e sentir, na medida que for possível, a presença de Cristo, a sua glória, aqui no Espírito. Aqui você experimenta as profundezas de Cristo. Mas, irmãos, Satanás batalha 24 horas, ou por que não dizer, todo o tempo que você estiver acordado, Satanás batalha, e até nos nossos sonhos ele tenta penetrar, para que nós venhamos viver uma vida angustiada na nossa alma. Pesadelos. Você dorme, parece que você estava carregando cimento na cabeça. Acorda mal, é uma pressão, é uma opressão, lutas, angústias. Isso não deve ser a nossa vida, irmãos. Por um lado, essas coisas existem, mas por outro lado, nós temos que compreender que há um caminho de vida, há um caminho de glória, há um caminho de comunhão, há uma eternidade aberta no nosso espírito. Deixa-me colocar 2 textos aqui. Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e colocou a eternidade do coração do homem. A palavra coração, na exposição da palavra de Deus de maneira geral, ela sempre vai aparecer de forma genérica, mas a literatura judaica cristã nos ajuda a interpretar essa palavra, coração. Sempre fala do homem interior, sempre vai dar ênfase ao homem interior. Em alguns lugares fala de alma, em outros lugares fala do espírito. E para saber, sempre temos que examinar o contexto. Então escute isso, irmãos. Aqui você tem que compreender que essa profundidade da sua vida, ela está lá no seu espírito. Satanás batalha, ele luta para que você seja uma pessoa anímica e nunca um homem espiritual, nunca uma mulher espiritual. Nós não podemos permitir que a nossa vida, dia após dia, ela não tenha avanços, ela não tenha crescimentos ascensionais. Nós não podemos permitir que a nossa vida, ela esteja
limitada simplesmente às emoções da alma. Que a nossa mente governe toda a nossa vida. E lembre-se, a mente é a faculdade mais elevada em nossa alma. Ela tem um poder muito grande. A mente, ela tem um poder muito grande. Um poder de dominar. E é justamente aqui, irmãos, as maiores batalhas da nossa vida ocorrem na nossa mente. Você tem que se dar conta disso. As maiores batalhas da tua vida ocorrem aqui, na mente. Amados, a neurociência, imagine, ela tem compreendido isso de uma maneira tão extraordinária. E quanto mais você estuda as descobertas da neurociência, você vai simplesmente ver que a neurociência diz aquilo que a Bíblia já dizia. A neurociência diz assim: se você não quer ter uma mente ácida, uma mente tóxica, então comece a fazer uma gestão das suas emoções, uma gestão de pensamentos. Elimine os pensamentos tóxicos da sua vida. Ora, não é isso que Paulo disse em Filipenses 4:8? Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Aí você vê muitos cristãos que gostam de assistir filmes cheios de sensualidade, de violência. O que você está fazendo da sua mente, meu irmão? O que você está fazendo da sua mente, minha irmã? Isso ajuda você a destruir o seu próprio casamento. Isso ajuda você a destruir vida no espírito. Essas reações de ira, de ódio, da onde procede isso? Da onde? Tiago fala, da onde que procede isso? Não é das paixões que existem dentro de nós? E por que essas paixões nos dominam? Porque a vida no espírito é raquítica, é esquelética. Nós não temos valorizado o nosso homem interior. Isso aconteceu na nossa mente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, quando eles caíram, houve uma separação de Deus. Deixe-me concluir, lendo com vocês um texto que está em Gênesis 6:3, onde Deus diz assim: meu espírito, é uma sentença de Deus, Deus colocou uma sentença, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Observe esse texto. Deus está dizendo, Gênesis 6:3, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. E você sabe que Deus disse isso, irmãos, depois de ver o avanço da perversidade, daquilo que se tornou o homem que ele criou, a sua imagem e semelhança. Então quando Deus olha e vê aquela desolação provocada pela pecaminosidade do homem, ele coloca essa sentença: meu espírito não habitará no homem, porque este é carnal. Mas o que você me diz quando você abre a sua Bíblia? Lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, e você vai lendo, quantas promessas o nosso Senhor faz, que o Espírito dele viria e nos habitaria. Eu rogarei ao Pai, versículo 16 do capítulo 14, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber, porque não o vê. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E agora, como é que você vai fazer desse texto? E depois lá em Atos 2, diz que o Espírito Santo ele foi derramado para habitar a igreja. E agora, irmãos? Como é que a gente vai fazer? Tem uma sentença lá no Velho Testamento: meu Espírito não habitará no homem, porque este é carnal. E se tem uma coisa que nós sabemos, que a carne ainda está aqui. E como que a gente vai fazer, irmãos? Graças a Deus, que entre Gênesis 6:3 e Atos 2:1, tem a cruz. Ali na cruz,
Deus resolveu esse problema para sempre. Porque veio um homem, nosso Senhor, ele se tornou homem como eu e você, e ele foi lá na cruz, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, e ele ressuscitou, e ele se tornou a nossa vida. Olha o que diz Paulo em Gálatas 2:20, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então o Espírito Santo só veio substantificar aquilo que Cristo se tornou para nós. Eu vou repetir, o Espírito Santo só veio tornar real aquilo que Cristo se tornou para nós. Ele veio e nos habitou, ele morreu por nós. Por que não dizer assim? Ele veio por nós, ele viveu por nós, ou não foi, irmãos? Sim, ele veio por nós, ele viveu por nós. Olha o que ele diz em João 13, é por eles que eu me santifico. Esperei, irmãos, quer dizer que toda a sua pureza humana tinha em vista nós. Isso não é demais, irmãos? Isso não é demais? Quer dizer que ele foi um homem moralmente aprovado por Deus, ele foi um homem que o pecado não pôde vencê-lo, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, e ele fez tudo isso por mim e por você. Ele disse, é por eles que eu me santifico. Sabe por quê, irmãos? Porque se nele houvesse alguma nódoa do pecado, ele não teria tido poder para vencer a morte, nem o pecado, nem o diabo e nem o inferno. Ele não seria o homem aprovado por Deus. Lucas capítulo 9, versículo 51 diz que chegou o momento dele ascender aos céus. Era o 3º ano do seu ministério. Ele estava no Monte Hermon, onde a Bíblia diz que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aquele Monte Hermon, ali estava o nosso Senhor, naquele monte de alegria e gozo, de uma vida aprovada, aquela glória, não a glória inerente ao seu ser divino, mas aquela glória que ele alcançou com a moral, com a integridade, com a perfeição da sua vida íntegra, como homem diante de Deus, aquela glória que Adão poderia ter alcançado se não tivesse pecado. Aquela glória começou a transbordar sobre ele. Pedro, Tiago e João olharam para aquilo. Assim teria sido o homem, se não tivesse pecado. Lá no Monte da Transfiguração, no Hermon. E Lucas diz assim, chegou o momento dele ascender, ele poderia ter ascendido ali, irmãos. Imagine, irmãos, nosso Senhor ascendendo, os anjos iriam recebê-lo, ele voltaria e sentaria no seu trono, e Deus continuaria tendo apenas um filho. O Espírito Santo não teria um templo, e Deus não teria uma família. Mas para que o Pai tivesse uma família, o Espírito tivesse um templo, e ele tivesse uma noiva, ele desceu daquele monte Hermon, ele percorreu mais 6 meses e subiu no outro monte, e ali naquele monte, ele subiu naquela cruz, ficou entre os céus e a terra, e a morte não pôde matá-lo, a morte não teve poder sobre ele, ele estava ali, ele já tinha sofrido 6 julgamentos, desde a meia-noite. Nunca houve uma noite tão negra na história da jurisprudência como aquela noite que o nosso Senhor foi preso. Ele foi preso e julgado 6 vezes, não encontraram nele culpa alguma. Mas ele não morreu para satisfazer a justiça romana, ele não morreu para satisfazer a vontade dos judeus, ele não morreu porque havia uma transação entre Deus e o diabo, ele morreu porque havia um problema entre Deus e Deus mesmo. Ele morreu para satisfazer a justa justiça de Deus. Ele morreu porque ele tinha que tomar o meu e o teu lugar diante de Deus. Ele morreu porque ele tinha que
vencer os nossos pecados. Ele morreu porque ele tinha que vencer a morte. Ele morreu porque ele tinha que entrar no inferno, no meu e no teu lugar, para que nós nunca entrássemos ali. Ele morreu porque ele tinha que ressuscitar e entrar na glória, e abrir um caminho pelo seu sangue. E por causa deste caminho salpicado de sangue, eu e você podemos entrar sem culpa alguma na presença dele. Então ele morreu. Não foi a morte que matou ele, foi ele que destruiu a morte. Foi ele que entregou nas mãos do Pai o Espírito, o seu Espírito, e entrou. E ali ele matou a morte. Como disse o irmão John Owen, nele nós vimos a morte da morte na morte de Cristo. Lindo isso, irmãos. E sabe para quê? Para que agora o nosso espírito tivesse, pela sua palavra, a vivificação. Você tem um espírito vivo aí, irmão. Seu espírito não está morto. Sabe por que você tem vivido na periferia? É porque você não tem alimentado, não tem andado no espírito, você tem andado na sua alma. O que sinto, o que penso e o que quero. A sua intuição precisa ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você ouve um irmão dizer assim? Eu vou confessar aqui, irmãos, que há muitos anos atrás, quando alguém dizia assim, eu convivi com pessoas idosas e muito piedosas. Então essas pessoas tinham mania, quando eu era criança, falavam assim, não, porque Deus me falou. Eu olhava, será que falou mesmo? Irmãos, fala. Quando um cristão diz assim, porque Deus me falou, é porque falou mesmo. Porque nós temos uma faculdade aqui chamada intuição. Aqui a voz de Deus penetra. Irmãos, existe um momento que entra um gozo na nossa vida, de uma presença. Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito no nosso espírito. O Espírito no nosso espírito. Esse Espírito no nosso espírito, ele dá um testemunho alto. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Não perca isso de vista. Essa é a vida que nós temos que viver agora. Não é vida periférica, é vida elevada. É uma vida alta. Sai dessa periferia. Eu não sei quantas pessoas aqui podem estar vivendo transtorno de ansiedade, vivendo esmagado por um tipo de depressão, ou por alguma medida, ou alguma esfera, ou algum degrau de depressão. Eu quero te falar que nessa noite, você pode sair daqui totalmente curado. Porque essas doenças nos ocorrem, e qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós, podemos ser tomados por essas doenças. Mas há um caminho para você. Os psicólogos não vão te ajudar. Olha, os psicólogos aqui, não fiquem bravos comigo. É que eu estou falando numa outra esfera. Os psicólogos, sim, podem ajudar. E muito, os psiquiatras, e muito. Mas eu estou falando de uma outra esfera. Eu estou falando de uma libertação do ponto de vista espiritual. Assim como, irmãos, nós não desprezamos os cardiologistas, mas Deus ressuscita mortos. Nós não estamos desprezando a medicina, mas Deus faz paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, não é verdade? E nós não estamos desprezando a medicina. Mas o que eu quero te falar é que você pode ser curado hoje, libertado desse poço que você está, dessa dor que te asfixia, essa sensação que te esmaga, que te faz pensar em destruir, tirar a própria vida. Não faça isso. Satanás está dominando as suas emoções, a sua mente. Existem fendas, existem brechas na sua alma, por onde Satanás está entrando. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, feche todas as portas na cara de Satanás. Abra o seu espírito para Deus. Permita que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, ela penetre agora dentro de você. Que ela possa ir fundo aí, aonde divide alma e espírito, e ela possa revelar o propósito de Deus para você. Ela possa trabalhar, mostrar isso para você. Você é um culto. Você é um culto a Deus. Se sua vida não é um culto, você vai entrar na forma
do mundo. Aí você não vai conhecer qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe com esta palavra. Que o Senhor possa nos ajudar neste assunto tão importante, irmãos. Tão importante. A compreensão desse assunto pode mudar a nossa realidade de igreja, a nossa realidade pessoal, mudar o nosso casamento. A compreensão disso pode trazer um grande mover, um grande avivamento para nós, antes da volta do Senhor, irmãos. Porque não vai ficar na esfera das emoções, mas na realidade da vida do Espírito. Que o Senhor nos ajude com a sua palavra. Que o Senhor te abençoe. Amanhã nós vamos prosseguir a partir do ponto onde nós paramos hoje. Nós vamos estudar um pouco sobre 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 46 a 50. Aí nós vamos prosseguir um pouco mais dentro desse assunto. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos leve para os nossos lares, abençoados. Que o Senhor tenha tocado eu e você com a sua palavra de maneira muito especial nessa hora. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui aos teus pés. Senhor, nos ajude para que nós venhamos agarrar com força a tua palavra, para que nós venhamos escondê-la no nosso espírito, Senhor, para que ela faça uma obra profunda dentro de nós. Livra-nos de uma vida periférica, superficial, de uma vida anímica. Ajude-nos a ter uma vida em conformidade, em união, em comunhão contigo, com a tua presença, com a face do teu Filho, com a habitação do teu Espírito. Ajuda-nos, nós precisamos, Senhor. Cura as nossas emoções, Senhor. Quantos dos nossos irmãos e irmãs estão aqui, podem estar hoje, Senhor, sendo esmagados, asfixiados pelos transtornos da alma? Quantas pessoas estão aqui com fendas profundas em suas emoções, escravizados, sofrendo de problemas de estima, sendo esmagados pela depressão, sofrendo por causa de rejeição, quantas feridas, quantas cicatrizes, mas nós cremos no poder do nome do teu Filho Jesus, e sabemos, Senhor, que o nosso espírito já foi vivificado. Nós queremos nos revestir de Cristo nesta hora. Nós queremos nos revestir dessa vida espiritual. Então nos ajude, Senhor. Nós clamamos a Ti nesta hora, nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.